Queridos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos têm motivos para adorar e agradecer ao nome do Senhor Jesus essa noite? É um motivo de muita alegria eu estar pela segunda vez dentro desta congregação, mas a primeira vez aos cuidados do pastor Júlio dos Santos. Que Deus seja louvado pela sua vida, meu pastor, no nome de Jesus. Tenho um grande respeito pela sua pessoa, e para mim é um privilégio muito grande e muito honroso trazer aqui algo de Deus ao coração desta amada igreja. E eu quero ser bem objetivo na minha participação, irmãos, e eu peço, por favor, que os amados irmãos abram a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, do capítulo de número 4 e o versículo de número 12 para a nossa meditação. Enquanto os irmãos vão localizando o texto, permita-me aqui também externar os meus agradecimentos pela vida de todos os amigos que estão aqui na minha retaguarda. Não vou citar nome, porém eu quero desde já louvar aos céus em favor da vida de cada um de vocês. Deus possa recompensá-los de forma poderosa. Não poderia também deixar de mencionar a minha esposa que está a me acompanhar, Regiane. Minha esposa, levante a mão, meu amor. Que Deus seja louvado pela sua vida no nome de Jesus. Quem crê que Deus tem uma palavra ao nosso coração hoje? Você pode olhar para a pessoa mais linda que está ao teu lado? Por favor, antes de nós fazermos a leitura, olha para ela, olha para ele e diga: meu irmão, essa noite, Deus tem uma palavra ao nosso coração. Capítulo de número 4, da primeira carta de Paulo a Timóteo, verso de número 12, tão somente para nossa meditação. Quem encontrou, me dê um sinal com amém. Está escrito assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Como é só um versículo, eu peço a ajuda dos irmãos que no tempo 3 nós repitamos esse único versículo. Vamos lá no tempo 3? 1, 2, 3. Ninguém tome o seu assento, por gentileza. Queridos, queridos, eu peço aqui apenas 25 minutos da sua atenção para poder transmitir uma palavra de Deus para as vossas vidas. E hoje eu quero pregar uma mensagem baseada em um tema. E o tema é: ninguém o despreze pelo fato de ser jovem. Nós temos que entender 3 coisas antes de compreender as Escrituras. Existem 3 pilares para que possamos de fato entender a palavra do Senhor. A primeira, quem escreveu. A segunda, para quem escreveu. E a terceira, qual o propósito que ele escreveu. Vocês são sabedores tanto quanto eu que Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, foi o escritor desta carta, e ele escreve a uma determinada pessoa por nome de Timóteo, um jovem pastor, o qual ele trouxe ou deu a incumbência de
cuidar de uma igreja que estava localizada em Éfeso. Só que quando eu abro a minha Bíblia, eu vejo aqui também que ele tem um propósito. E o primeiro propósito que Paulo tem para com Timóteo é exortar o próprio Timóteo a respeito do seu ministério e na sua vida pessoal. Esse é o primeiro propósito da carta. O segundo propósito desta carta é exortar Timóteo a defender a pureza do Evangelho e os seus santos padrões da corrupção causada pelos falsos mestres ou pelos falsos ensinos. O terceiro propósito de Paulo, ao escrever esta carta a Timóteo, é encorajar Timóteo a dar a ele as instruções a respeito de vários assuntos e problemas em Éfeso. Paulo, quando escreve, é para trazer um encorajamento a este jovem pastor, que recebeu a responsabilidade muito grande de conduzir uma igreja que estava localizada em Éfeso. Porém, muitos doutores da época se corromperam com os falsos ensinos, e ele tinha a responsabilidade e a incumbência de ir contra esses falsos ensinos. Porque uma coisa é você trazer algo relacionado a alguém favorável, a favor, e outra coisa é ir você contra aquilo que está sendo ensinado. Por ser jovem, pastor, talvez ninguém daria credibilidade a Timóteo, porque uma pessoa que é jovem, ela é considerada imatura. Uma pessoa que é jovem é considerada alguém que não tem experiência de vida. E o que me chama a atenção é que Paulo poderia escolher qualquer pessoa em Éfeso, porém ele escolhe um jovem pastor, porque ele entende que dentro do coração de Timóteo existe uma coisa chamada piedade. Existe uma coisa chamada responsabilidade, temor e tremor na presença de Deus. Timóteo era um jovem que era diferente em sua cidade chamada Listra. Timóteo seguiu os ensinamentos ensinados de sua mãe Eunice, para praticar de fato os ensinos a qual ela ensinou ele. E Paulo observou até o ponto de entregar a ele essa tal responsabilidade. Só que quando eu abro a minha Bíblia no capítulo de número 4, da primeira carta de Paulo a Timóteo, eu vejo aqui que ele está tratando sobre dois assuntos. Repita comigo, diga dois assuntos. Diga mais forte, diga dois assuntos. O primeiro assunto vai se iniciar no capítulo de número 4, do verso de número 1 ao versículo de número 5, aonde vai tratar aqui a respeito da apostasia dos últimos tempos. O segundo assunto que ele vai tratar aqui inicia-se do capítulo de número 4, do verso de número 6 ao versículo de número 16. Aonde ele vai tratar a respeito da fidelidade e da diligência no ministério profético de Timóteo. Só que aqui, se nós analisarmos o texto com bastante clareza e bastante precisão, nós vamos perceber aqui que a fidelidade e a diligência no ministério de Timóteo, ele estaria dividido em algumas partes, ou por que não falar em três partes. A primeira parte é que Paulo escreve da seguinte forma a Timóteo: propondo essas coisas, você será um bom ministro. Eu vou repetir. Você será um bom ministro.
Aí talvez você me pergunta, pregador, o que Paulo estava querendo dizer para Timóteo? É que Timóteo não seria apenas um ministro, ele seria o quê? Um bom ministro. E qual é a diferença do ministro para um bom ministro? É porque a palavra bom está relacionada a alguém que faz as coisas de Deus com bondade, que faz as coisas de Deus com generosidade. E Deus estava usando o coração de Paulo para falar com Timóteo: você será um bom ministro. E a palavra ministro aqui no grego quer dizer servo. Olha como isso é interessante, pastor Júlio. A palavra ministro aqui no grego quer dizer servo. Repita comigo, diga servo. Então o que Paulo estava dizendo para Timóteo é que você não será um bom ministro tão somente, você tem que ser um bom servo. Você pode olhar para alguém que está ao teu lado, por favor, e dizer para essa pessoa, diga: Deus quer fazer de você um bom servo. Pregador, por que um bom servo? Porque se nós não formos bons servos, nós nunca seremos honrados por Deus, para um dia alguém nos servir. Se Jesus, que é Jesus, um dia serviu, ele chegou para os seus discípulos: permita-me lavar os vossos pés. Só que Pedro tomou a frente e disse: Senhor, é necessário que eu faça isso. Aí o que Jesus vai responder para ele? Não, Pedro, se você não deixar eu fazer isso, você não terá parte comigo. Se até Deus, que é Deus, serviu a humanidade como pregador, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós vamos lendo esse texto, nós vamos ver que a primeira parte é que você será um bom ministro. A segunda parte que está dividida é: rejeite as fábulas profanas de velhas e exercita a piedade. E talvez você me pergunte: o que é uma vida piedosa? O que é ser um homem piedoso? O que é ser uma mulher piedosa? O que é ser um jovem piedoso? É você ter uma responsabilidade diferenciada. É você ter compromisso com as coisas de Deus. E pelo simples fato de vocês serem jovens, isso não significa que vocês não têm capacidade para exercer o ministério. Sabe por quê? Porque a nossa capacidade, ela não vem do homem. Paulo escrevendo vai dizer assim: a nossa capacidade vem de Deus, no qual também nos fez ministro de um novo evangelho, não de letra, porque a letra mata, mas de espírito, porque o espírito vivifica. Então exercita a piedade. Se você puder se debruçar na palavra, se debruce. Se você puder se envolver com as escrituras, se envolva. Mas nós vivemos em uma época muito difícil. Por quê? Porque nós se debruçamos em tantas coisas, menos na palavra. Nós perdemos tempo com tantas coisas, menos lendo a palavra. Mas eu quero essa noite entregar uma mensagem de Deus para as vossas vidas. Deus vai derramar uma unção sobre a sua igreja de temor para ler a sua palavra. Por que, pregador? Porque quando eu leio a palavra de Deus, eu estou me relacionando com o próprio Deus todo dia.
Porque a palavra nada mais é do que a voz de Deus para a nossa vida. E se nós passamos um dia sem ler a palavra, é um dia que nós passamos sem conversar com Deus. E quem sabe eu estou pregando para alguém aqui hoje que não tem mais força para ler a palavra, que não tem mais força para buscar a Deus. Mas eu quero acreditar que hoje Deus vai derramar uma unção de ânimo na sua vida, e você sairá daqui diferente, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa noite Deus vai derramar uma graça diferenciada aqui essa noite. Agora a terceira parte é esta: a esperança do Salvador de todos os homens e principalmente aos fiéis. Qual é a maior esperança da igreja? Qual é a maior esperança da igreja? A vinda do nosso Senhor Jesus. Lembra o que Jesus disse para os seus discípulos? Não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, mas eu vou preparar um, e quando eu preparar este lugar eu voltarei, e apanharei aqueles que foram fiéis, para que aonde eu estiver lá nos céus, vocês também estejam. Eu não sei se tem alguém ainda que tenha esperança de ver Jesus voltar e arrebatar uma igreja lavada, remida, santificada pelo sangue do Cordeiro de Deus. A nossa esperança tem que ser essa. Mas nós vivemos em tempos difíceis, em que as pessoas já estão conformadas com este mundo. Mas qual é o conselho que a Bíblia nos dá? Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos. Pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não sei quantos aqui querem experimentar essa perfeita e boa e agradável vontade de Deus, mas eu quero profetizar na vida de alguém que ainda crê na palavra. A vontade de Deus é essa: a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus na nossa vida, e eu quero acreditar que tem pessoas hoje aqui que vieram para se aproximar mais de Deus por intermédio da santificação. Porém, no versículo de número 12, que foi o versículo que lemos, no versículo de número 12 que nós lemos, Paulo impõe aqui a Timóteo alguns exemplos que servirão para ele na questão dele se respaldar diante daqueles que vão lhe ouvir. Olha como é interessante como Paulo escreve. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Me dê só um pouquinho de retorno, servo de Deus, só um trisquinho. Eu prometo que eu não vou gritar. Me dá só um pouquinho de retorno, por favor. Verso de número 12 está escrito: ninguém despreze a tua mocidade, mas se. Aí em algumas traduções está escrito assim, mas se o exemplo. Mas em outras está escrito assim, ó, mas se um exemplo. Aí ele continua dizendo, exemplo dos fiéis. Mas em outras traduções vai dizer assim, para os fiéis. Por que, pregador? Porque a partir do momento que você for exemplo, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Ele impõe aqui 6 características. Quantas características eu disse? Só que aqui, biblicamente falando,
Essas 6 características foram reduzidas para 5. Por quê? Porque o Espírito aqui, ele não conta. Por quê? Porque o Espírito aqui não está relatado nos originais. Então eu quero tratar aqui apenas de 5 características. Quantas características eu disse? Quantas eu disse? A primeira, na palavra. A primeira é a qual? Observe que a palavra está em primeiro lugar. Você vê como a palavra é prioridade? Não é interessante isso, pastor? Por que a palavra não ficou por último? Porque a palavra é em primeiro lugar. Porque Paulo estava querendo dizer para Timóteo: Timóteo, a palavra tem que ser prioridade na sua vida. Olha para esse irmão mais feliz que está ao seu lado e diga: a prioridade na sua vida tem que ser a palavra. Por quê? Porque em Salmo 119, o verso de número 5 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Em 2 Timóteo vai dizer 2,15: procura apresentar-te a Deus como ombreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Aí lá em João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, a tua palavra é verdade. Sejais libertados pela palavra de Deus. Por que, pregador? Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque a libertação só acontece quando você se debruça todo dia na palavra. O velho homem só vai sair da tua vida quando você se debruçar, quando você se entregar na palavra. Por que, pregador? Porque a palavra que liberta, a palavra que transforma, é a palavra que orienta, a palavra que sustenta, a palavra que ergue, a palavra que levanta, é a palavra que cura e transforma a vida do homem. Se você pode levantar a mão para cima e adorar a Deus pela palavra dele. Amando rebiaçal é calavachúria. Deus está dizendo: é a palavra que vai gerar um resultado, é avassalador na tua vida. É a palavra que vai trazer vida a esses ossos que estão secos. Senhor, passamos a noite toda e nada nós apanhamos. Mas vai lá, lançai-vos a rede. Detalhe, do lado direito. Senhor, mas nós passamos a noite toda e nada. Mas sob a tua palavra. Era Pedro dizendo: Jesus, eu passei a noite toda, mas eu não vou questionar, porque eu sei que a tua palavra tem poder. Eu sei que a tua palavra tem poder de mudar essa situação no qual você está vivendo. Eu posso ser profeta na sua vida hoje? Deus está dizendo que a palavra vai gerar um resultado nesse ano de 2021 dentro da tua casa. Você que é jovem e não consegue se libertar, Deus está dizendo: essa noite o poder da palavra vai ser manifestado na sua vida. Se você acredita nisso, abre a boca, celebre, adore, faça alguma coisa, porque o Deus da palavra estar aqui. Aleluia! Segunda característica no trato. Sabe o que significa trato? Comportamento. Olha o que significa trato, meu amigo presbítero Osvaldo, permita-me estacionar. Comportamento significa o modo de agir, o modo de se portar, o modo de se viver. Não adianta nós virmos à igreja, adorarmos o nome do Senhor, e quando sairmos da sua casa, nós não nos comportarmos da forma devida lá fora. Sabe qual é o maior desafio? Não é adorar na casa. O maior desafio
é adorar fora dela. Porque adorar aqui é fácil. Mas eu quero ver você mostrar sua identidade lá onde você vai. Eu quero ver você ser esse jovem cheio de Deus lá na faculdade, lá na sua escola, lá no seu trabalho. Aí está o desafio. Por quê? Porque muitos vivem uma vida de duplicidade. Só que Deus está dizendo: eu estou quebrando hoje essa maldição que está sobre a tua vida. Porque hoje eu estou derramando uma graça diferenciada sobre a minha igreja. Quem quiser receber, receba aquilo que Deus está entregando essa noite. Eu estou pregando a palavra de Deus, e debaixo da autoridade dela eu profetizo na vida de pessoas que aqui estão. Você não sairá daqui essa noite da mesma forma que você chegou. Oh, não vai sair. Não vai sair. Não vai sair, porque Deus está mudando o quadro hoje. É hoje, é hoje. Quem crê que é hoje? Quem crê que é hoje? Quem crê que é hoje? Tem crente pentecostal aqui? Tem crente que adora aqui? Tem crente que ainda fala em línguas estranhas? Tem crente que levanta a mão e adora? Se tem, abre a boca, adora. Ela vai o que a suíde camandarabassaia. Eu sinto a graça de Deus aqui. Se coloca, ai, a massa. Segura na mão de um crente, por favor. Segura na mão dele. Segura na mão dela. E diga: você não sairá daqui da mesma forma. Vem pra cá, banda. Você não sairá daqui da mesma forma. Você não sairá daqui da mesma maneira. Porque Deus está colocando por terra todo laço, toda corrente. Ele está quebrando o grilhão, a prostituição, a mentira hoje. E está te dando calmando que ela vai. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo de número 2 e o verso de número 12, está escrito assim: tendo em vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da sua visitação. Em Filipenses capítulo de número 2 e o verso de número 15 está escrito assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Olha aqui que interessante. Sabe o que Deus quer de nós? Sinceridade. Não adianta enganar Ele. Não adianta macular a situação. É falar: Senhor, eu errei. Senhor, eu estou aqui no altar, mas eu estou em pecado. Eu estou na tua presença, venho da glória, mas eu ainda faço aquilo que te desagrada. Mas essa noite eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero uma vida nova. Olha, irrepreensíveis, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre o qual resplandeceis como luminares do mundo. Agora vem o terceiro. A terceira característica: o amor. Qual é a terceira característica? Os irmãos estão aqui ou estão? Qual é a terceira característica? Em Colossenses capítulo de número 3 e o verso de número 14 está escrito: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
Em 1 João, capítulo de número 4, e o verso de número 8, está aqui: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você diz que ama a Deus e não tem amor, você está enganando a você mesmo. Só que em 1 Coríntios, capítulo de número 13, o verso de número 13, está escrito: assim, permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Só que o maior exemplo de amor, qual foi o maior exemplo de amor? De Jesus. Por quem? Por nós. Eu merecia? Não. Qual era o meu salário? A morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós não somos salvos porque merecemos. Nós somos salvos porque a graça de Deus nos alcançou. E ele disse: eu quero salvar ele, não pela aparência. Eu quero salvar ela, não pelo talento. Eu quero salvar porque eu amo. E o amor dele é incondicional. Mesmo ele demonstrando esse amor, por mais que nós tentamos, nós não conseguiremos compartilhar desse mesmo amor com ele. O maior exemplo de amor foi ele que nos ofereceu, morrendo por nós lá naquela cruz, e dizendo: Pai, está consumado, a dívida foi paga, eles não devem mais nada. E eu te provo na Bíblia que antes de você pecar, você já está perdoado. Aí talvez você me está dizendo heresia. Eu não estou falando heresia. Jesus morreu há praticamente 2000 anos atrás. Nós não tínhamos nascido ainda. E ele foi lá na cruz e disse: Pai, está consumado. Ele já nos perdoou antes de nós pecarmos. Agora, sabe qual é o problema? É nós reconhecermos que estamos errados e receber esse perdão. É uma escolha minha, é uma escolha nossa. É nós falarmos: Senhor, eu estou errado, eu preciso, necessito desse amor. Aí você abraça. Quando você abraça, a misericórdia do Senhor é colocada sobre a tua vida. Por isso que Jeremias vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se coloque de pé no nome de Jesus. A quarta característica, a fé. Aí em 2 Coríntios vai dizer 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Por isso que tem aquele louvor: não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então, só que em Efésios capítulo de número 2 e o verso de número 8 está escrito: pois pela graça sois salvos mediante o quê? E isso não vem de vós. Lembra de Abraão, quando Abraão é o maior exemplo de fé. Por quê? Porque Deus falou para ele: olha, sai da tua terra, da tua parentela e sai da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti far-te-ei uma grande nação, abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Só que a quinta e última é a pureza. Aqui a pureza significa sinceridade. Em Mateus capítulo de número 5 e o verso de número 8 está escrito: bem-aventurados puros de coração, pois eles verão.
Sabe o que está faltando em muitos de nós, e eu me incluo nesse meio? É a pureza de coração. Para nós vermos, pastor, o que os nossos pais na fé viram, é a pureza no coração que está faltando muitos corações. Só que em 2 Timóteo, capítulo de número 2, e o verso de número 22, diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, e a fé, e o amor, e a paz, com aqueles que o coração são puro, e invoca ao Senhor. Salmo de número 51, verso de número 10, está escrito assim, ó: cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Sabe o que Deus está dizendo hoje aqui para alguém? É que se for possível Ele criar um coração diferente na sua vida, Ele vai criar. Mas você tem que ter esse desejo de querer mudança. E se você vê que esta palavra de algum modo ela encaixa com a sua realidade, e você não quer viver uma vida de mesmice, porque eu aprendi uma coisa, sabe o que? Mesmas atitudes, mesmos resultados. Novas atitudes, novos resultados. Tem pessoas que no ano de 2020 colheram os mesmos resultados. Por quê? Porque tomaram as mesmas atitudes. Só que hoje é diferente. Hoje eu desafio você a tomar uma nova atitude, porque você vai colher um novo resultado. Você pode louvar aí, amigo? Pode louvar. Eu quero deixar o último versículo para a igreja, que está escrito em Salmo 119, o verso de número 9. Como pode o jovem manter a pura a sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? Deus está dizendo para alguém aqui essa noite, que é por intermédio da palavra dele que você vai ter um resultado diferente na sua vida. Você pode fechar os seus olhos essa noite e colocar a mão no seu coração? Fecha os teus olhos essa noite e coloca a mão no teu coração, que o servo de Deus vai louvar. Porque na proporção Deus vai começar a trabalhar na tua vida hoje. Aleluia. Aleluia. Pode louvar. Aleluia. Começa a pedir para o Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda. Santo. Peça para o Senhor força. Peça para o Senhor vigor. Peça para o Senhor fortalecimento. Ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem. Você tem capacidade, você tem potencial, você tem vocação, você tem chamado de Deus na sua vida. Santo dos santos. Você pode adorar. Você pode louvar o nome dele aqui essa noite. Você pode entregar o seu melhor. Clama pela glória. A glória. A glória de Deus. E quem já pisou dos santos. Santo dos céus, em outro lugar, não sabes viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória de Deus. Quantos querem receber esta glória?
aqui diferentes aqui essa noite. Eu convido você a vir aqui na frente para receber algo novo. Vem. Vem. Cadê a primeira pessoa que quer sair daqui diferente hoje? Eu quero a segunda pessoa que quer sair daqui diferente hoje. Vem pra cá que Deus tem algo novo pra tua vida. Vem pra cá que Deus tem algo novo pra tua história. Tá vindo a segunda pessoa, eu quero a terceira. Vem. Eu quero a quarta, eu quero a quinta. Pode vir porque Deus vai derramar uma unção poderosa sobre a tua vida. Ai, decamandarabacораbachorebacambarabada. E deu a sigminacalacergia. Oh, e quem já pisou no santo dos céus. Você pode levantar a mão essa noite, porque Jesus vai começar a encher. Jesus vai começar. De onde estiver, tomai pela glória. Só quem quer receber esta glória, abra a boca e glorifica o nome do Senhor. Jesus, aleluia. Aqui estão essas vidas diante do teu altar, Senhor. Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor, e a tua palavra é poderosa. Não é o pregador que faz, não é o presbítero que faz, mas pela poder camanto que ela baixara a comida. Deus, tu disse para mim pregar esta mensagem, e eu não aceito sair daqui, meu Pai, e não entregar aquilo que tu colocaras na minha vida. Eu quero profetizar na vida desta mulher, na vida deste homem, um poder diferente, uma unção diferente, uma graça diferente, uma caracalavacha. Receba agora, receba agora, receba agora, receba, receba. Seja tocado, seja tocado. Mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra chamar, a terra clamar, clamar, clamar. Quem nunca mais orou em línguas começa a orar. Começa a falar em línguas repartidas como que de fogo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, nas quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios. E todos foram cheios. Levante a mão só quem quer ser cheio. E diga: Senhor, me enche. Diga bem alto, diga: Senhor, me enche. Diga: Senhor, me enche. Senhor, me enche. Senhor, me enche. Obreiros, Senhor, me enche. Dirigentes, Senhor, me enche. Recebam o azeite de Deus que está sendo derramado aqui no Monte Líbano esta noite. Receba, 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 receba. Vem e toma teu lugar aqui. Vem e toma teu lugar aqui. Céu e terra se encontram alinhando. Quem está em espírito está entendendo aquilo que o Espírito está falando aqui. O leão
ungiu do trono, céu e terra. Você tem liberdade hoje aqui. Encontram. Você tem liberdade porque você está na casa do teu Pai. Você tem liberdade para adorar Ele. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebre, celebre, celebre. Seu plano, o universo estremece. O leão ruge. Tu és santo, poderoso Deus. Tu